Olá, meu irmão, minha irmã. Nós temos frequentemente falado a respeito das provações, das dificuldades que nós enfrentamos na vida. E falamos da necessidade, da resignação, da confiança em Deus e da luta permanente para que nós avancemos, que nós não paremos por causa do sofrimento, da dificuldade ou dos obstáculos que surgem em nossa vida. No entanto, não podemos negar que entre as provas que nós passamos, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem, por exemplo, a miséria e as privações materiais, mas sucumbe às vezes ao peso de desgosto doméstico, esmagado pela ingratidão dos seus. Então você, às vezes, meu irmão, minha irmã, nós, de uma maneira geral, enfrentamos provas difíceis e vencemos. No entanto, muitas vezes nós vacilamos quando se trata das provas de respeito ao nosso coração, a ingratidão de filhos, aquele desamor de alguém que nós amamos, aquele abandono, aquela traição. Então são coisas que ferem profundamente, mas que nós também devemos compreender para também termos a oportunidade de vencer essas provas. A partir do momento que nós tenhamos o conhecimento necessário a respeito das leis da vida, nós não passamos por experiências essa e aquela, difíceis, ainda no nível que nos encontramos, que não estejamos devendo de alguma forma, e que não sejam os resíduos do passado. Então compreender que essas dificuldades surgirão porque aqueles a quem nós ofendemos no passado realmente poderá não nos perdoar. Aquele que sofreu a nossa ingratidão, aquele que sofreu a nossa traição, aquele que sofreu qualquer coisa de nós, nem sempre perdoa de imediato. Vem para nascer ao nosso lado, com aquele laço familiar, é aquela criatura que nós amamos, dedicamos a nossa esperança e às vezes começamos a nos frustarmos ante incidentes que vão acontecendo, a maneira como a pessoa reage para conosco, mostra realmente que ali parece existir o desamor. E isso nos fere bastante. Mas o que fazer? Perguntamos. Porque os Espíritos nos orientam. De que sejam quais forem as provas, deveremos compreender que Deus as permite para que nós possamos com elas crescermos espiritualmente. Não devemos fracassar, fraquejar, não devemos nos acomodar, mas devemos lutar, continuar. É por isso que nas orientações dadas por alguns espíritos, como Santo Agostinho, tem um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é do capítulo 14, né? Ingratidão dos filhos e o laço de família, e tem um trecho da mensagem que ele diz: de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso do desgosto doméstico, esmagado pela ingratidão dos filhos seus. É uma pungente angústia essa, mas que pode melhor, nessa circunstância, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que pode querer que sua criatura sofra sempre. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Então isso aí vem mostrar exatamente de que quando nós passamos por essas experiências, há uma forma eficaz para nós realmente vencermos, é nós sabermos e pensarmos dessa maneira, de que estamos com aquela prova pagando os nossos débitos últimos e que se tivermos a perseverança necessária, nós nos liberaremos desse débito. Então é bem melhor que nós soframos uns momentos, procurando realmente ter aceitação, resignação, sem desespero, sem revolta, para depois termos a liberdade total. Então, nada melhor do que nós compreendermos a respeito da vida que continua, da vida que tivemos antes, da vida que teremos depois. Com certeza, se assim pensarmos, nós aceitaremos melhor, porque há momentos em que ouvimos das pessoas: por que eu estou sofrendo? Por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Eu não mereço,
eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, e então me vejo numa situação constrangedora como essa. Meu Deus, o que que eu fiz? E começa às vezes até a dizer coisas interessantes, engraçadas, né? Será que eu joguei pedra na cruz? Será que eu cuspi no rosto de Jesus? E dessas palavras que às vezes no dia a dia as pessoas já criam, né, para falar, mas é a prova da ignorância ainda a respeito da vida. Então, tenhamos confiança em Deus e tenhamos ciências a respeito da vida que continua e com certeza da vida que vem antes dessa, das existências várias que nós tivemos na construção da nossa evolução espiritual. Então os débitos, os compromissos que nós deixamos no passado, eles vêm para o presente para que nós possamos assim quitá-los. Então paciência, fé em Deus, confiança e não nos desesperemos, não nos revoltemos, porque a revolta é a pior forma de nós reagirmos a uma provação. Porque além do sofrimento que já temos, a revolta vai multiplicar esse sofrimento. Então paz, fé em Deus e resignação é o que nós aconselhamos.